Os espíritos superiores, os espíritos da luz, estão tendo um grande trabalho para que seja resolvido da melhor maneira possível este problema. Em muitas situações nesta comunicação, neste diálogo, eu vou manter os olhos do médium fechados para que a conexão comigo e ele seja mais intensa e para que haja um poder maior de concentração, não só meu, como dele, ok? Já estou acoplado nele, mas à medida que a comunicação se desenrola, este acoplamento vai se estreitando e se intensificando cada vez mais. Então, pode ser que a forma de falar modifique um pouco. Isto é mediunidade. Estou dando essas explicações para aqueles que não têm esse conhecimento, porque os daqui têm. Essas esferas sombrias do astral inferior que se localizam na subcrosta planetária, regiões extremamente inóspitas, chamadas trevas ou abismo, regiões abissais, é o lugar perfeito para que espíritos como magos negros, cientistas desencarnados do mal, das trevas e outros espíritos das trevas estabeleçam e criem os seus redutos, suas fortalezas, seus laboratórios, suas indústrias do mal com um único propósito: retardar o máximo que se puder o progresso da humanidade, causar o caos, a guerra, o ódio, a raiva, a desunião, tudo que é ruim, tudo que é mal. Esse é o intuito, este é o propósito. Então, não pensem vocês que é fácil para os espíritos da luz, os espíritos, os benfeitores, os tarefeiros do mundo maior, penetrar estas regiões. Não pensem vocês que é fácil. Porque os espíritos tarefeiros do mundo maior não atingiram a angelitude. E nem sempre se manda anjos para estas regiões. Nem sempre se mandam espíritos que atingiram a angelitude para estas regiões. São espíritos de seres humanos desencarnados que têm suas lutas, seus defeitos, suas dificuldades, mas têm boa vontade e se esforçam para se melhorarem. Fazem a reforma necessária, não só fizeram durante a encarnação, como continuam fazendo no plano espiritual. Alguns desses, após o desencarne, até foram para o umbral, mas foram resgatados e hoje trabalham para a luz. Então, são seres humanos normais. Então, há uma grande dificuldade para trabalhar nessas regiões. Por quê? Porque a densidade dos fluidos,
as vibrações nestas dimensões, carregadas de uma grande intensidade de poluição energética, de insalubridade energética, regiões abissais de trevas, carregadas de matéria mental tóxica, fluidos perniciosos, criados pelas próprias mentes que lá vivem e também pelas mentes de encarnados, pois as criações mentais inferiores de encarnados também são atraídas para lá, se torna difícil a comunicação mental e a locomoção dos espíritos benevolentes nessas regiões, a locomoção pela levitação, a pura locomoção mental se torna difícil, porque os espíritos da luz precisam adensar muito suas vibrações para estar nessas regiões. Precisam adensar as células astrais do seu perispírito, precisam adensar todas as partículas astrais do seu corpo psicossomático para estarem nessas regiões. Seus perispíritos ficam mais pesados e opacos, portanto ficam sujeitos a todas as leis da física destas dimensões. Portanto, precisam de veículos, o chamado aeróbus, ou naves de resgate. Precisam desses veículos, porque esses veículos proporcionam a esses espíritos para que possam economizar grande quantidade de energia psiônica, energia mental. Os veículos facilitam muito. E são nesses veículos que esses espíritos vão para essas regiões. Como chegar lá? De uma forma mais fácil, mais célere, mais eficiente. No planeta Terra existem chakras. E existe, por exemplo, um dos chakras do planeta localizado no Triângulo das Bermudas, no Oceano Atlântico. Existe um chakra lá, localizado na costa leste da Flórida, no sul dos Estados Unidos. Muitos aeróbos penetram por este chakra, assim como existem outros chakras pelo planeta, pelo orbe, penetrando esses chakras. Esses chakras são dotados de grande força magnética. Esta força magnética interfere nas máquinas do plano físico, navios, aviões, helicópteros. Interfere de forma negativa. Mas nos veículos extrafísicos, feitos de matéria astral, como aeróbos, este poder magnético desses chakras ajudam o impulsionar desses veículos para estas regiões. Regiões que já estão muito abaixo do solo dos oceanos, das profundezas dos oceanos, muito abaixo. Portanto, imaginem o descenso vibratório, o tamanho do descenso vibratório, o quanto é difícil estar nessas regiões. Onde não há luz, onde a luz do sol não bate, onde há uma espécie de iluminação causada pela reunião e aglutinação de partículas atômicas, subatômicas, dos átomos
das moléculas da matéria astral, uma luz astral. Lugares sombrios, de vibrações densas e escuro, perigoso, cheio de armadilhas, principalmente nessas bases. Nós temos os espíritos da luz, têm que lidar com campos de força e magnéticos envoltos nessas bases por esses espíritos, campos de força poderosíssimos. Temos que lidar com tudo isso, fora as armadilhas, que há muitas. Chegando lá, se adentra esses laboratórios. Aí é que está. Existem vários tipos de obsessões. Nós vamos falar hoje das obsessões complexas que estão sendo usadas em seres humanos, espíritos encarnados, que têm preconceito com os homossexuais, homofobia, feministas violentas, agressivas. Por que estão sofrendo obsessões complexas de cientistas e magos negros? A partir do momento que estão preconceituosos, que agem com ódio, com raiva, já é o suficiente para se estabelecer sintonia com esses espíritos. Entram numa vertente mental perigosa. Não imaginam o mal que estão causando para si mesmos, por pura sintonia. Esses espíritos encarnados que têm este tipo de chaga, ao dormirem, são desdobrados por esses espíritos das trevas, os magos negros e os cientistas do mal. Nem imaginam que são desdobrados. Seus espíritos, durante o sono, são levados até estas regiões e ficam nesses laboratórios, em camas, aos milhares, e ali sofrem todo tipo de obsessão. São adormecidos, não só o corpo físico, mas o perispírito, o espírito também está adormecido, e eles nem imaginam onde estão, porque esses espíritos das trevas agem de uma forma tão astuta, tão sorrateira, que essas pessoas nem imaginam que estão nesses lugares, mas estão lá, adormecidos. E nem imaginam que estão desdobrando para lá. O que acontece? Principalmente estas mulheres feministas que lideram esses grupos violentos, que incitam a violência, que influenciam outras. Como funciona? Qual é a obsessão? Homofóbicos, principalmente aqueles que influenciam muitos outros, e os outros que são influenciados também. Como funcionam essas obsessões? Eles desdobram essas pessoas preconceituosas e violentas e agressivas para esses laboratórios. E lá eles têm ao seu poder uma tecnologia extremamente avançada, muito mais avançada do que a tecnologia do humano aqui da Terra. Fazem o seguinte: além dessas pessoas serem doadores de ectoplasma, porque elas são vampirizadas, e eles não iam perder a oportunidade de roubar o ectoplasma dessas pessoas, porque o ectoplasma é uma fonte de energia muito cobiçada no astral inferior. Para manter os seus redutos,
suas máquinas, seus maquinários e tudo mais. Além de serem doadores de ectoplasma, seus corpos mentais sofrem incisões, verdadeiras cirurgias extrafísicas que eles nem possam imaginar. O que eles fazem? Eles fazem toda uma reprogramação na sua mente, desses preconceituosos e nas emoções. Removem lembranças, conceitos, interpretações. Tudo que aprenderam de forma positiva, de moral elevada, tudo que essas pessoas aprenderam de positivo, de moral elevada, toda conduta reta, tudo que aprenderam para o progresso é removido, é retirado de suas mentes. E eles inserem uma espécie de memória artificial. Eu já vou falar com você. Eu vou explicar primeiro tudo isso, depois nós vamos conversar para os irmãos. Eles inserem uma espécie de memória artificial com conceitos, interpretações, ensinamentos, estudos, como se essas pessoas tivessem vivenciado tudo aquilo que eles estão inserindo, como se elas realmente estivessem vivenciado. Então essas pessoas vão achar que as suas lembranças, que os ensinamentos, que todos os conceitos que estão na sua mente são delas, que todo o seu pensamento, toda a sua atitude, toda a sua forma de pensar são todas frutos de suas próprias elucubrações. Ou seja, que são os seus pensamentos, que são suas ideias. E ninguém tira da mente deles. Não há quem tire. E trabalham também nas suas emoções. E fazem mais. Inserem no seu cérebro perispiritual uma espécie de corpúsculos mentais que se transformam em vírus psíquicos, vibriões mentais, que envenenam todas as suas correntes de pensamento. Para todos aqueles que têm uma tendência à violência, à agressividade, ao preconceito. Porque isso também é um fanatismo. São fanáticos. Não deixam de ser fanáticos. Mas não para por aí. Há verdadeiras incisões no cérebro do perispírito, porque o perispírito tem um cérebro extrafísico, e há verdadeiras extirpações de pedaços mesmo do cérebro perispiritual. Inserem seres microscópicos, micróbios, micro-organismos do astral inferior nas células do cérebro do perispírito que afetam o funcionamento dos neurônios do cérebro físico. Inserem micróbios, seres microscópicos, bactérias nas células do seu cérebro perispiritual. E elementos radioativos são inseridos também no seu cérebro perispiritual. Para quê? Para que mudar o seu comportamento. Eles mudam o comportamento dessas pessoas para pior. Produzem o quê com isso? Loucura. Insanidade. Essas pessoas ficam insanas, agressivas, loucas.
Esse é o propósito. Nós diríamos que esse é um processo mais aperfeiçoado da fascinação. Por que é um processo mais aperfeiçoado da obsessão chamada fascinação? Porque pessoas sensatas conversam com essas pessoas preconceituosas, os homofóbicos, as feministas agressivas. As pessoas vêm e falam para eles assim: fulano, cicrano, beotrano. Não é assim que vocês falam aqui? Sim. Então, estou falando de uma forma para que vocês possam entender, na linguagem humana. Fulano, você está exagerando. Você está muito agressivo. Você está extrapolando, sua atitude já está louca. Você está obcecado por isso. Você está generalizando. Porque tem feministas que estão tão loucas que não querem saber mais de homem nenhum. Por elas exterminavam todos os homens da face da terra. Está generalizando, exagerando. E qual é a atitude dessas pessoas? Ficam violentas, agressivas e não aceitam conselho. Até se afastam dessas pessoas. Se afastam. Isso é uma fascinação causada por espíritos obsessores. Mas os meus irmãos espíritas não podem estacionar somente na monoobsessão e na poliobsessão, e na obsessão simples, na fascinação e na subjugação. Isto tudo existe? Sim, mas nós vamos mais profundo hoje, para que vocês se instrumentalizem melhor. Monoobsessão é a ação de um espírito obsessor sobre outra pessoa, sobre um encarnado ou um desencarnado. Poliobsessão é a ação de vários espíritos numa pessoa. Estou falando de uma forma simples. E, por decorrência disso, entra a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Tudo bem. Tudo isto está inserido nessas obsessões? Sim, está inserido. Mas o que vocês não sabem é qual é o método que esses espíritos usam. E aqui nós estamos hoje para esclarecer o método, o qual nós estamos dizendo agora. Este é o método que vários desses espíritos usam, ou seja, uma poliobsessão, causando uma fascinação, mas usando elementos de alta tecnologia, alta ciência, nesta obsessão chamada fascinação. Nesta poliobsessão. A ideia é produzir loucura. Por exemplo, a insanidade chegou de uma forma que eu vou explicar agora. Homofóbicos. Pessoas que têm preconceito com os homossexuais, que têm homofobia, não só o preconceito, mas a homofobia. Existem pessoas que matam outras, espancam homossexuais na rua, são seus irmãos. São seres humanos, são filhos de Deus. Isto é crime, não só na justiça do homem, como na justiça de Deus. Você não tem o direito de espancá-los, só porque ele tem uma opção sexual diferente de você. Isto é doença e você precisa se tratar com um psicólogo, um psiquiatra aqui da Terra. E precisa também de um tratamento espiritual, porque isso é um problema espiritual, com certeza. Espancam, assassinam homossexuais, xingam, ofendem filhos de Deus, como você que está ofendendo, que também é filho de Deus. Feministas, que muitas delas são até mesmo heterossexuais,
mas estão tão ensandecidas que, mesmo sendo heterossexuais, não querem mais saber de homens. Por elas exterminavam todos os homens da face da terra. É claro que existem homens que fazem atrocidades com as mulheres, mas não é a maioria. Isso é uma minoria. A maioria não faz isso. Então não tem como generalizar. Generalizar é loucura, insanidade. Essas mulheres estão tão loucas que nem cuidar da sua aparência cuidam mais. Tem mulheres dessas que não tomam banho, andam sujas, não se depilam, deixam os pelos da axila crescer. Se pudessem deixar barba, até deixariam uma barba. Não usam asepsia, brigam, ficam violentas, agressivas, fazem passeatas com discursos de ódio, discursos agressivos contra os homens. Já atingiram a insanidade. É claro que existem as feministas saudáveis. Essas, tudo bem, são dignas de respeito e têm que lutar, sim, para com os interesses das mulheres, os direitos das mulheres. Estas feministas, tudo bem, agem de forma saudável. Os direitos das mulheres têm que ser igual com os dos homens, pois não há diferença. Precisa ser igual. O homem não pode ser melhor do que a mulher e nem a mulher melhor do que o homem. Os direitos têm que ser iguais. Portanto, muitas dessas pessoas que vocês veem agindo de forma agressiva, de forma insana, de forma violenta, estão sendo vítimas desses espíritos das trevas. Estão praticamente todas com obsessões complexas, as quais eu acabei de dizer aqui, e tem mais que eu vou explicar. O ser humano, isso é normal, todos fazem isso. É normal o que eu vou dizer agora. O ser humano, de forma inconsciente, cria imagens de si mesmo com a mente, de forma inconsciente. Cria clichês de si mesmos. Ou seja, um produto da mente feito de matéria mental. Isso é plasmado no astral. Esses cientistas e esses magos negros recolhem esta duplicata de si mesmos, dos seres humanos, como se fosse um clone seu. E eles criam o que se chama de cascão astral, ou um clone, ou uma duplicata astral, em prol da obsessão, em prol da destruição. Eles criam uma espécie de clone ou cascão astral e eles fazem o seguinte, percebam bem, e eu digo que isto já está sendo aplicado em algumas pessoas. Prestem bem atenção nesta obsessão, porque isto já está sendo aplicado, já existe. Eles criam um ser artificial, um clone, um cascão astral, e inserem na parte da cabeça, no crânio, um espírito. Qual espírito? Um ovoide. Um ovoide cria um ser híbrido, um cascão astral
Um clone precisa de um organismo vivo para funcionar. Qual é o organismo vivo? O ovoide, que é um espírito, que sofreu a degeneração do perispírito, mas é um espírito. E esses cascões astrais são movimentados à base de ectoplasma, são feitos à base de ectoplasma. E esses ovoides não são recolhidos e já inseridos na cabeça do cascão astral, não. Esses ovoides são todos preparados em prol da obsessão. Primeiro eles são colocados em favos e o mago negro vai lá e fica horas dando comandos hipnóticos de tudo o que ele deve fazer. De tudo o que ele deve fazer. Como ele deve agir. Então ele é hipnotizado, ele é preparado através da hipnose. Mas não só isso. Eles são modificados psicologicamente durante um certo tempo. Depois de pronto, são colocados nos cascões astrais, na parte da cabeça. Qual é o intuito disto? Esses homofóbicos, violentos, principalmente aqueles famosos que incitam outros, feministas agressivas, violentas, principalmente aquelas que influenciam muitas outras, o que eles estão fazendo? Eles estão removendo o duplo etérico dessas feministas agressivas, desses homofóbicos influenciadores, e estão substituindo por esses cascões astrais, esses seres híbridos preparados para a obsessão complexa e são inseridos, implantados nos corpos físicos dessas pessoas. Ou seja, se eles foram preparados hipnoticamente, modificados psicologicamente, quando são implantados nessas pessoas, todos os pensamentos, toda a modificação psicológica, toda a hipnose que foi feita nesses ovoides passam para essas pessoas, porque eles serão inseridos num processo de simbiose profunda com essas pessoas. E há sintonia, porque a pessoa já pensa daquela forma. Há uma grande sintonia. Então imaginem o quanto essas pessoas estão obsediadas, instrumentos das trevas para o não progresso da humanidade, para a violência, para o preconceito, para a agressividade, para o assassinato, para a agressão física, para a agressão verbal, para a contenda, para o caos. Isso é o que está ocorrendo. Rapaz, qual é a sua opção sexual? Só fale se quiser. Se não quiser, diga para mim. Criptros, não quero falar sobre esse assunto. Eu vou respeitar e nós vamos continuar a nossa conversa sem tocar nisso. Só fale se quiser. Sou homossexual. Sim. Você já sofreu preconceito? Assim, nunca tive certos preconceitos muito incisivos, mas durante a minha infância e adolescência eu sempre fui muito carinhoso com todas as pessoas. Então, eu sofri um tipo de exclusão na escola por conta disso, entende? Eu não tinha certos gostos que outros alunos tinham de luta, futebol ou coisas desse tipo, entendeu? Eu sempre fui muito voltado para casa e algumas coisas que fugiam desse comportamento que para eles era completamente normal e eu era como se fosse uma ovelha negra,
Então, eu sofri esse tipo de exclusão no colégio, tanto por isso quanto por ser carinhoso, e eu gostava muito de abraçar as pessoas e, enfim, sofria bullying por essa parte, mas não que eu fosse homossexual nessa época, não. Isso foi aflorando mais na minha adolescência, né? Quando os Mas hormônios começaram a entrar em ebulição, você foi se descobrindo. Mas você já era, quando era mais jovem, só não sabia. Você só era mais carinhoso, mais amoroso. Que mal há nisso? Essa humanidade está tão violenta que quando vem alguém mais amoroso, mais carinhoso, mais sensível, é discriminado. Isso demonstra o quanto este povo ainda está agressivo, violento e preconceituoso, porque em mundos avançados os espíritos são muito carinhosos, são muito mansos, benevolentes. Então você percebe o quanto nós estamos distantes de um mundo de fraternidade. Pois agora eu vou falar da forma espiritual. Nós vamos mais fundo. Vamos sair da visão da matéria. Vamos no âmbito espiritual, que ali está a fonte de todo o comportamento da humanidade. Porque esse comportamento, vamos dizer assim, daninho da humanidade, é tudo de fundo espiritual, que elas trazem de vidas passadas e também dos mundos aos quais elas saíram, que elas foram exiladas. Já trazem de longe, de muito tempo, esses problemas espirituais, comportamentais. Espírito não tem sexo. Hoje você está homem, amanhã você está mulher. Depois você pode estar mulher numa outra encarnação, e depois você pode ser homem na outra, e assim vai. Ou você pode encarnar como mulher durante 15 encarnações, mas na 16ª encarnação é necessário que você venha como homem. Por quê? Porque o espírito tem que sentir e presenciar todas as experiências, apenas para evoluir mais. Isso já foi explicado aqui por Pai João de Aruanda e eu vou dizer de novo. Se uma pessoa teve 15 encarnações como mulher, na 16ª vem como homem, as chances desse espírito vir num corpo masculino, mas com um pensamento feminino, são imensas e a espiritualidade sabe disso. Portanto, um homem pode ter encarnado 15 vezes como mulher e quando ele vem na 16ª como homem, ele vem homossexual. Na 17ª ele vem como homem de novo. Ele pode continuar sendo homossexual, porque foram 15 encarnações como mulher. É muita coisa. Na 18ª, ele pode ser bissexual. Na 19ª, ele pode ser heterossexual. Porque as coisas vão se ajustando. Isso é doença? Não. É natural. Natural. É claro que muitos não vão acreditar, porque nem acreditam na reencarnação. E vão dizer que isso é uma obra do demônio para que os homossexuais sejam aceitos. É uma ignorância muito grande, mas nós entendemos o momento evolutivo de cada um. Nós entendemos, mas nós sabemos que muitos estão preparados para este conhecimento. Assim como existe também espíritos de outros mundos onde nem sempre há sexo masculino e sexo feminino. Existem 3 sexos, existem 4 sexos ou mais. Existem mundos onde a bissexualidade é natural. Existem mundos onde espíritos do mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo, vamos dizer assim, espíritos não, pessoas do mesmo sexo,
podem conviver juntas como um casal. É natural, não há preconceito, porque é normal nesses mundos. E esses espíritos podem vir encarnar na Terra. E aqui eles podem não lembrar dos costumes do seu mundo de origem, mas aqui eles agirão mesmo sem lembrar, porque está tudo impresso no seu campo mental. Eles podem lembrar de uma forma sem lembrar, lembrando sem lembrar. Eles sentem. E aqui serão homossexuais porque para eles é normal. E sofrem o preconceito. Portanto, vocês percebem que é uma ignorância muito grande ter preconceito com homossexuais. Ter preconceito com bissexuais e vários outros irmãos que têm as suas opções diferentes. Porque o correto era todos se respeitarem, se aceitarem, conviverem em harmonia, com amor. Esse é o propósito do Cristo. Por que estamos também falando isso? Porque muitos desses homossexuais, dos nossos irmãos homossexuais, estão sendo discriminados em várias religiões. Estão sendo discriminados por religiosos católicos, por religiosos evangélicos, por espíritas e também por alguns umbandistas. Quando essas pessoas entram numa religião, por exemplo, evangélica, a missão que o pastor acha que tem e os fiéis, os obreiros acham que tem, é fazer com que aquela pessoa deixe de ser homossexual porque aquilo é coisa do demônio. E se a pessoa não mudar, não virar heterossexual, ela é até julgada pelos próprios religiosos, discriminada, olham torto. Vocês estão julgando os irmãos. Vocês não aprenderam? Jesus não ensinou para não julgar, para que não sejais julgado? Então não julguem os irmãos homossexuais. Vocês estão julgando. Não estão seguindo o ensinamento do Cristo. Porque o Cristo andava com esses. Mas não porque eram doentes, porque nele não existia preconceito. Ele não enxergava a opção sexual da pessoa. Ele não enxergava o sexo da pessoa. Ele não enxergava as instruções que a pessoa tinha, se ela era letrada ou não, a profissão da pessoa. Ele enxergava o espírito, ele via a essência, que é o que vale, que é o que Deus vê. A essência, ele não vê se você é gordo ou magro, se você é negro ou branco, se você é heterossexual ou homossexual. Deus enxerga a sua essência, o seu espírito. Isso é o que vale. Não a sua opção sexual. Você escolhe a sua opção sexual. Não é os outros que escolhem para você. Então é uma grande insanidade o preconceito, é uma grande ignorância do espírito. Essas pessoas obsediadas por causa do preconceito, por causa da homofobia, por causa do feminismo agressivo, violento, que extrapola toda a conduta moral e ética, quando são desdobradas lá, tem a frequência vibratória dos seus perispíritos modificadas, para também produzir loucura. Isso é muito grave. Esses espíritos fazem isso? Vocês estão vendo por aí?
não é normal, é tudo espiritual, não só da própria pessoa, como do que ela está sofrendo em desdobramento nas obsessões complexas, as quais estão sendo inseridas nelas. Por causa da sua forma de pensar, por causa do seu preconceito, por causa das suas atitudes e condutas. Então é necessário que se modifique.